Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Ministros têm comparado a PEC, que limita o poder do STF, a decisões que foram tomadas na época da ditadura de Getúlio Vargas, no Estado Novo. Caramba, meteram a hipérbole mesmo. Foram para as cabeças, hein, Orengo? Quais são os detalhes? Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Elevaram o tom, Megali. Por quê? Porque está se aproximando aí a votação, a deliberação dos parlamentares em relação a essa proposta de emenda à Constituição, que claramente limita poderes do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo. Lá no Senado Federal está essa discussão. A comparação feita pelo presidente do Supremo, Megali, Luiz Roberto Barroso, é que tem lá realmente bases, ou lembra a Constituição de 1937 da ditadura Vargas, né, quando estabelecia lá que o Congresso Nacional poderia revisar decisões do Supremo Tribunal Federal. Aí tem que lembrar, Megali, que essa disputa aí por poder entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional se acirrou com algumas pautas que foram incluídas na agenda do Supremo Tribunal Federal, principalmente do marco temporal das terras indígenas. E por quê? Porque esse assunto era debatido no Congresso Nacional quando o Supremo decidiu contra lá o marco temporal das terras indígenas, né? Semanas depois, dias depois, o Congresso Nacional aprovou uma lei que depois foi vetada pelo presidente, e é uma lei, um veto que deve ser ainda derrubado pelo Congresso Nacional já na semana que vem. Há apoio para isso, né? Então, estabelecendo mais uma vez um conflito aí de poderes entre o Supremo Tribunal Federal e também o Congresso Nacional, né? Vamos citar só mais duas pautas aí que entraram na agenda do Supremo e geraram muita reação lá do Congresso Nacional: descriminalização do porte de drogas e também ainda a questão do aborto, temas que entraram lá no Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar que quando o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, assumiu a presidência no lugar de Rosa Weber, esses assuntos que mais espinhosos, que geram esse conflito entre Supremo e Congresso, eles foram colocados neste momento de lado ali na pauta do Supremo. De qualquer forma, tem essa reação do Congresso. Estamos na véspera da análise dessa proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas, aquelas decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que dão sempre muito o que falar. Limita também pedido de vista. E na análise de ministros como o decano Gilmar Mendes, estabelece justamente isso, um poder de revisão do Congresso Nacional a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Então, o que a gente está vendo agora são ministros, e a gente está falando do presidente, do decano, o ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal, elevando o tom para dar claros recados ao Legislativo. E mais do que isso, o ministro Gilmar Mendes chega a fazer uma análise que é a seguinte: se o Congresso Nacional aprovar essa emenda à Constituição, essa PEC, o Supremo depois poderia derrubar, né? Então, Megali, vamos ficar de olho nessa proposta específica aí, que é claro a reação do Senado Federal, que deve ser analisada nos próximos dias e está fazendo ministros do Supremo subirem o tom aqui em Brasília. Boa. Orengo, bom trabalho para você. Aliás, como é que tá o tempo aí em Brasília? Tá agradabilíssimo? Nada, calorão, viu? Calorão, temperatura chegando aí a 37 graus. Ontem tivemos um recorde, hoje temos mais um dia quente, uma manhã já muito quente. É aquela história da sensação térmica, né? Você olha para o termômetro e diz uma coisa, mas a sensação térmica aqui em Brasília já está beirando os 40 graus aí, né? Vocês estão acostumados, não estão, Orengo? Vocês não estão equipados para isso? Estou perguntando porque o cara que mora em Doha, no Catar, mas lá faz 50 graus, mas ele não sente os 50 graus, né? Porque está sempre no ar-condicionado, enfim, ele tem instrumentos para lidar com isso. Boa parte do Brasil não tem. Como é que é em Brasília? Estamos acostumados pelo no viu, Megali? Realmente está passando aqui dos limites da casca que o brasiliense tem, né? Mas o que chama atenção é essa época do ano, né? Então a gente não estava acostumado com um calor tão intenso nessa época do ano, e mais do que isso, baixíssimos níveis de umidade, o que torna a sensação ainda pior aqui em Brasília, né? Então, a gente já passou daquele período de seca conhecido do brasiliense, mas a temperatura realmente passou dos limites aí, e está muito difícil para o brasiliense. Eu já ouvi que São Paulo é a cidade em que você mais sofre com o clima no mundo, porque São Paulo tem calor, muitas vezes digno de Rio de Janeiro e Porto Alegre, só que nessas duas cidades há ar-condicionado. São Paulo tem muito frio, como Curitiba, mas Curitiba tem calefação.
Porto Alegre também. E em São Paulo ninguém tem nada disso, com exceção da Carla Bigato. É dureza. Orengo, bom trabalho para você, até amanhã.